1 Pedro 2, versículo 11. Diz assim: queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso, eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Amém? Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso, eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Nós vamos estudar hoje, nós estamos falando do caminhando por princípios bíblicos. Hoje é o segundo estudo e nós vamos falar hoje sobre os princípios bíblicos que protegem a alma. Os princípios bíblicos que protegem a alma. Há pessoas que aceitam a Jesus e o servem por medo de denunciar a alma. Isso dá uma sensação, de alívio. Mas, na verdade, dentro de si, não houve, de fato, uma resolução, porque não houve cura e tratamento. O apóstolo Pedro, ele fala nesse texto que nós precisamos tomar cuidado com o que nós vivemos no mundo, porque nós temos uma coisa dentro de nós chamada alma. Quantos aqui conhecem essa coisa chamada alma? Amém? E alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que essa coisa chamada alma, ela é cretina. Por que ela é cretina? Porque ela fica militando, ela fica lutando contra nós, desejando aquilo que o mundo tem, as coisas do mundo. E o apóstolo Pedro ele está dizendo justamente disso, falando justamente disso. Tomem cuidado, porque a alma de vocês, ela luta para que vocês corram para os prazeres da carne. E existem pessoas, muitas das vezes, que elas fazem as coisas erradas, e quando elas entram na igreja, elas veem na igreja o quê? Um refúgio, uma cidade de refúgio, um lugar onde eles podem se esconder da sua verdade, da sua realidade. Vocês estão entendendo? Então eles ficam ali incutidos, eles ficam fechados em si, e com o passar do tempo, o que acontece? Essas pessoas, elas vão se travando, elas vão se prendendo, elas vão se engessando, ao ponto de ficarem carrancudas com as outras pessoas. Mas por quê? Porque elas têm pecados, elas têm ações da alma, as quais elas não confessaram, as quais elas não deixaram. E isso gera nelas traumas que se externam no seu dia a dia. Esses traumas, eles vão se externando cada vez mais. Quando as pessoas, quando você chega próximo de uma pessoa dessa, o que você vê? Você vê que ela tem dificuldade de se relacionar, Ela tem dificuldade de conversar, ela tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. São pessoas que se travam em si, são pessoas que viveram desejos da alma, que viveram esse desejo, e em vez deles lutarem contra esse desejo, em vez deles se exporem e se projetarem contra esses desejos, o que eles fazem?
eles ficam presos a esse desejo. E isso, não estou falando durante um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas tem pessoas que ficam décadas na igreja com essa situação dentro de si. E esse desejo, ele está dentro de si, e em vez de ele lutar e vencer contra esse desejo, ele prefere se guardar, se resguardar. Nós, na semana passada, nós estávamos falando da igreja que tem um avivamento, né? E nesse avivamento, o que acontece? Esse avivamento, ele se torna um simples movimento. E do movimento, ele se fecha, né, num monumento, e depois ele se transforma num simples mausoléu, algo que fica guardado. E essa igreja, ela é a igreja, claro, física, porém ela é a igreja espiritual, que somos nós. E nesse estudo, o que acontece? Nós estamos dando prosseguimento justamente nessa ideia de que, se nós não lutarmos contra o nosso próprio eu e vencer os monstros que habitam em nós, então o que vai acontecer? Nós vamos nos fechar em nós mesmos e nós vamos ter problemas e dificuldades para nos projetar no futuro. Vocês estão entendendo? Problemas e dificuldades para nos projetar no futuro. E esses problemas, eles não só afetam a nós mesmos, mas eles afetam as pessoas ao nosso redor. Ele afeta os nossos cônjuges, ele afeta os nossos filhos, eles afetam a nossa sociedade, a nossa igreja. Eles começam a afetar. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a ficarem presas, elas começam a ficarem amarradas, e elas não conseguem ir além daquilo que elas já foram, e elas começam a não permitir que as pessoas não cheguem. Vocês estão entendendo? E aonde começa a se criar dentro de algumas igrejas, os usos e costumes, por exemplo. Os usos e costumes passam a vir dessas situações, em que a pessoa, ela teve, vou dar um exemplo básico para vocês, ela teve uma vida de promiscuidade, e ela não se libertou dessa vida, porém, ela se trancou, ela aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, agora eu só preciso ficar no meu canto quietinho, não preciso falar nada, não preciso me meter, eu só preciso ficar lá, porque agora eu tenho a salvação, então eu só preciso chegar no céu. Essa é a ideia que ela tem. Esse entendimento, esse sentimento que ela tem de falsa segurança. Mas só que o que acontece? Só que Deus, ele opera na sua multiforme graça, e ele começa a trazer essa pessoa para o compromisso, para a responsabilidade da igreja. E quando chega lá na frente, essa pessoa, como que ela se vê? Ela se vê como um obreiro, ela se vê como um líder, ela se vê como um pastor. Amém? Ela se vê como um pastor. E aí o que acontece? Aí ela, se vendo como pastor, ela olha, a irmã passa, só um exemplo, tá? A irmã passa com um perfume mais cheiroso, que chama a atenção. Só que ele não está liberto. Ele está liberto? Não. Ele se prendeu em si mesmo, ele não se libertou. Aí o que ele faz? Irmãos, é o seguinte, a partir de hoje, esse negócio de perfume dentro da igreja, entendeu? As irmãs não podem ficar, porque isso é pecado, porque isso atrai os irmãos. Vocês estão entendendo? Não se libertou, ele não está liberto. E você vai ficar atraindo os irmãos, que não sei o quê, que as irmãs estão virando pedra de tropeço, e bibibi, bababá, e começa a arrumar um monte de argumento, não é fato, não são fatos, são argumentos da alma dele. Vocês estão entendendo? São os argumentos da própria alma que começa a se expor, começa a se aflorar na vida dele, que ele achou que tinha vencido, porém não venceu. Por que ele não venceu? Porque ele não expôs, porque ele não apresentou, porque ele não mostrou. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Ele começa a criar regras próprias.
começa a manipular a situação em volta de si, para que as coisas funcionem segundo aquilo que o protege, e não segundo aquilo que o Senhor quer que aconteça com a igreja. Porque aonde o Espírito de Deus está, o que acontece? É liberdade. Amém? É claro que nós não vamos abusar das situações, porém, nós precisamos ter liberdade. Não é? Se todas as vezes que eu for me relacionar com uma irmã da igreja, né, eu tiver um problema de alma, então eu estou com um problema. Não é verdade? Né? Toda vez que eu vou me relacionar com uma irmã da igreja, essa irmã me faz sentir alguma atração, então isso quer dizer que eu estou com um problema de alma. Eu estou com um problema e eu não posso permitir isso. Então eu tenho que expor esse problema para que nessa exposição eu proteja a minha integridade. Vocês estão entendendo? Algumas semanas atrás eu ministrei falando sobre a exposição antes do pecado. E é disso que nós estamos falando. Proteção de santidade. Proteção da alma. Por quê? Porque se eu sinto vontade de pecar e eu me resguardo, o que acontece? Essa vontade, ela vai crescer dentro de mim. Porém, se eu exponho essa vontade como pecado, o que acontece? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender isso, para que nós não venhamos pecar contra nós mesmos, vivendo uma vida almática, uma vida na alma, achando que está vivendo uma vida no Espírito. E aí você vai abraçar o irmão, que é isso, irmão? Que negócio que é esse? Esse negócio não é de Deus, não. Vocês estão entendendo? Você não tem uma irmã vai abraçar, o irmão já vai dar, estica a mão assim, ó, endurece o braço. Entendeu? Para não chegar perto. Estica a mão, né? Estica o braço assim, endurece assim, ó. Ai, Senhor, irmão. Entendeu? Por quê? Porque ele tem problema em sua alma. Ele tem problemas não expostos, problemas que não foram tratados, problemas que não foram curados. E o que ele faz? Ele acha que ele está protegendo a sua alma. Porém, ele não está. Ele está guardando em si um problema muito grande que mais cedo ou mais tarde vai se aflorar. Amém? Esse problema mais cedo ou mais tarde vai se aflorar. Os princípios bíblicos são decretos proféticos, assim como a nossa chamada é profética. As dificuldades da alma só serão vencidas quando conhecermos os princípios adequados para cada realidade, para cada enfermidade. Então, ou seja, para cada problema que você tem, existe uma palavra de Deus para te curar. Você sabia disso? Para cada problema que você tem, existe uma ação de Deus para a sua vida. Então não adianta você dizer assim, mas isso aqui Deus não pode mexer, isso aqui não dá. E é tão maravilhoso que quando Deus ele se revela, né, a priori ele diz, eu sou o que sou. Amém? Depois ele se revela para Moisés, eu sou o que sou. Depois, no decorrer do tempo, quando ele começa a tratar com o povo, aí ele começa a se revelar como? Como Jeová Jireh, né? O Deus da providência, como Jeová Rafá, o Deus que cura, como Jeová Tsidekenu Yavé, que é a nossa justiça, Jeová Nissim, que é a nossa bandeira. Então ele vai a sua multiforme graça, ela vai fazendo o quê? Ela vai
se transformando para nos curar, para nos salvar, para trazer a nós liberdade no Espírito. Vocês estão entendendo? Então Ele não quer que nós fiquemos com a nossa alma presa. Porque se nós estivermos com a nossa alma presa, então nós vamos perder a liberdade no Espírito. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós vemos isso na atitude de Jesus. Quando Jesus, Mateus, se você quiser anotar, Mateus 4, do 3 a 11, onde é a tentação de Jesus, que Satanás vem tentar Jesus aonde? Buscando os pontos fracos humanos. Não é isso? Porém, Jesus, ele se defende como? Com a palavra. Né? Ele se defende com a palavra. Ele traz cura à sua alma através do quê? Através da própria palavra de Deus, dos princípios bíblicos, os quais ele vivia. E por isso ele se sentia liberto de toda a ação de Satanás. Por quê? Porque os princípios bíblicos estavam nele. Vocês conseguem entender isso? Os princípios da palavra de Deus estavam nele. E quando nós vivemos os princípios bíblicos, nós não tememos o mundo ou a ação do mundo. Por quê? Porque para cada ação do mundo existe uma ação de Deus para nós. Amém? Maior do que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Então, para cada ação do mundo existe uma ação de Deus em nós. E essa ação ela vai se manifestar como? Quando eu entender e conhecer essa ação. Aí essa ação ela vai me trazer princípios bíblicos para proteger verdadeiramente a minha alma do mundo e das coisas do mundo. Então nós não podemos permitir que a nossa alma ela se feche, ela se tranque, achando que nós estamos protegendo ela do mundo, sendo que nós precisamos da ação de Deus em liberdade no Espírito para protegermos a nossa alma. E uma alma protegida não é uma alma presa. Uma alma protegida é uma alma que tem liberdade. Amém? Ainda que a nossa alma é cretina, quando nós permitimos que ela se faça cretina. Não é? Não está cheio de gente por aí bebendo? Não está cheio de gente por aí usando droga? Não está cheio de gente por aí se prostituindo? Por quê? Porque permitiram que a sua alma seja cretina. Amém? Porém, nós, os que temos liberdade no Espírito, o que nós fazemos? Nós ensinamos a nossa alma de que ela não precisa disso para ter alegria. Amém? Para ter gozo, para nos tornar felizes. Amém? Então nós temos esses argumentos. E esse argumento ele vem da onde? Ele vem da própria palavra de Deus. Né? Então Jesus ele venceu. Na verdade, a ideia não é nem o argumento. Nós temos os fatos, né? E esses fatos ele vem dos princípios que é a palavra de Deus. Satanás ele veio com seus argumentos. Transforma a pedra em pão aí, ó. Está com fome? Entendeu? Nem o que Jesus disse. Sem só de pão será homem. Por quê? Porque a minha alma se alimenta de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Amém? Aí vai lá, ó. Tu não é o filho de Deus? Então tu é o super-homem. Pula aí. Entendeu? Porque mesmo que você não voe, os anjos vão vir aí e te parar. Vocês estão entendendo? Aí o que Jesus está cheio do princípio de Deus, o que ele fala? Não deitarás o Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo? Aí ele vai, irmãos, ó, tudo bem, vai, você não quis transformar pedra em pão, você não quis voar, porém, né, você pode governar esse mundo se você quiser.
Eu acho engraçado essa parte porque ele estava oferecendo para Jesus aquilo que era de Jesus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu quero fazer um parêntese nesse fato aí de ele estava oferecendo para Jesus aquilo que era de Jesus. Quero fazer um parêntese nisso por quê? Porque o que nós buscamos? Muitas pessoas elas falam assim, eu busco na minha vida ser feliz, né? Mas a felicidade, a pastora já ensinou isso, ela é uma falsa sensação da alegria. É uma falsa sensação da alegria. Tanto que as bem-aventuranças, quando Jesus vai falar das bem-aventuranças, bem-aventurado é mais do que feliz. Amém? A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então, mais do que feliz é aquele que. Mais do que feliz é aquele que. Ou seja, aquele que tem alegria faz. Aquele que não tem, fica tentando fazer. Vocês estão entendendo? E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas falam, eu só quero ser feliz, o que importa é eu ser feliz. Porém, a felicidade é a falsa sensação de quem tem alegria. Tá? Porém, a alegria é uma promessa constante de Jesus em nós. Amém? A alegria é o que? Ela é um fruto do Espírito. E nós estamos falando o quê? De liberdade no Espírito. Vocês estão conseguindo entender? Então, o que o mundo nos oferece? Nos oferece aquilo que Jesus já nos deu. Vocês estão entendendo? Ou ele dá aquela falsa sensação de estar entregando a nós aquilo que Jesus já nos deu. Que é o gozo pleno, a alegria verdadeira. Vocês estão conseguindo entender? Que é a alegria verdadeira. E foi isso que Satanás falou. Bom, se tu me adorar, eu vou te dar todo o governo da terra. Mas o governo da terra já era de Jesus. Não é? Não foi a promessa de Deus? Antes do haja luz, Deus não falou? Eu vou colocar a terra por estrado dos meus pés, não é isso? E vou governar nela. Tá de Jesus, já estava lá. Vocês estão entendendo? Não, Jesus já era governador da terra. E aí o que acontece? Agora Satanás vem e apresenta a terra como dele, sempre que entregando para Jesus, dando uma falsa sensação de que ele poderia dar alguma coisa para Jesus. E aí quando Jesus morre, o que ele prova? Ele prova que Satanás não tem nada, não é? Que ele vai no inferno, tira todos os que estavam cativos, né? Levando para o céu, tira a chave do inferno e da morte da mão de Satanás e pisa na cabeça de Satanás, provando que Satanás não tem nada. Vocês estão entendendo? E as pessoas muitas das vezes ficam com medo, ficam presas, ficam amarradas nessa situação, dizendo que, mas o diabo, mas se o diabo... Vocês estão entendendo? O diabo? Que diabo? Quem é diabo? Diante do Deus o qual nós servimos? Ninguém. Vocês estão entendendo? Operando Deus. Quem pode impedir? Quem pode impedir? Nem o diabo. Quando é ninguém. Inclusive o ninguém. É verdade? Inclusive o ninguém. Né? Ele existe. Porém, o que Jesus disse? Eu venci, vocês também vão vencer. É uma afirmação isso, não é uma condicional. Ele afirmou, eu venci, vocês também vão vencer. Você está entendendo? É uma afirmação de Jesus que nós venceremos. E eu vou vencer não é porque eu sou melhor do que você. Eu vou vencer porque eu entendo que Jesus disse que eu vou vencer. É só isso. É só por isso. Enquanto você não entender que Jesus disse para você que você vai vencer, então você vai ser um fracassado, você vai ser um derrotado. Agora, quando você entender que Jesus disse para você que você vai vencer, então aí você em Cristo Jesus, mais do que vencedor. Amém? Então nós precisamos ter essa liberdade no Espírito para dar liberdade à nossa alma.
Porque a ideia do diabo é justamente essa, aprisionar nossa alma. Por quê? Porque ele tira toda a sensação de alegria que Jesus coloca em nós. Toda a sensação de vitória, toda a sensação de poder e autoridade que Jesus colocou em nós, porque Jesus colocou isso em nós, ele retira quando ele aprisiona a nossa alma. Vocês estão entendendo? Ele retira isso de nós, porque ele traz uma sensação de que nós não podemos, de que nós não vamos conseguir, que nós já estamos vencidos, que nós somos vencidos. E aí você vê, muitas das vezes, dentro da igreja, pessoas que não se libertaram, né, que não trouxeram liberdade à sua alma, as pessoas entrando em depressão, não é isso? As pessoas caindo no adultério, no pecado, na prostituição, voltando para, como diz o Senhor em Apocalipse, voltando para o próprio vômito. Ou seja, tudo aquilo que na verdade eles já deveriam ter tirado de si, mas não tiraram. Né? Chega uma hora que ele vomita tudo e ele cai de cara desse vômito. Vocês estão entendendo? E esse vômito é justamente essa podridão que está dentro dele, que ele guardou durante muitos anos dentro da igreja, dentro de si, esquecendo que ele poderia estar liberto daquilo, ser liberto daquilo. Pastor, o senhor não tem problemas de alma? Tem, mas eu estou vencendo todas. Amém? E a ideia de Jesus é que você também vença todos os seus problemas de alma. Amém. Essa é a ideia de Jesus, esse é o desejo de Jesus, essa é a vontade de Jesus. Quando Jesus olhou para você, ainda no ventre da sua mãe, ele falou, é vencedor. Amém. Amém? Quando ele olhou para você, no ventre da sua mãe, ele disse, é vencedora. Amém? Amém? Ele disse isso, é vencedora, é vencedora. Então ele já decretou, e nós vivemos o quê? Nós vivemos uma vida profética. O crente, ele vive uma vida profética, de projeção espiritual no futuro. Né? Porque passado é adivinhação, não é verdade? Profecia só pode ser de futuro, não pode ser de passado. Passado é adivinhação. Amém? Ontem eu adivinhei que dia eu nasci. Não, eu adivinhei, não, eu já sabia. Eu já sabia que dia que tinha sido, porque esses dias eu estava atualizando meu celular e eu tinha que colocar lá, eu vi lá, quinta-feira, dia da semana em que eu nasci. Amém? Aí o pastor Eduardo falou, olha, esse calendário é permanente, vê o dia que você nasceu. Eu falei, quinta-feira, e não é profecia. E nem adivinhação, né? Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos permitir que o diabo, que o inimigo, ele venha nos vencer nessa situação. Porque ele está nos tentando, ele vai nos tentar. Por quê? Porque ele vai tentar trabalhar na nossa alma. Porém, os argumentos dele não são capazes de destruir os princípios de Deus no nosso espírito. Amém? Amém? Amém. Não são capazes de destruir os princípios de Deus no nosso espírito. A emissão profética dentro de um princípio, já falei isso, né? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos em 1 Pedro 2,11 que nós lemos, vemos que a paixão da carne faz guerra contra a alma. Isso porque a alma regenerada não aceita a paixão da carne. É guerra. A luta contra a alma se chama paixão da carne. Uma alma entra em guerra por causa das suas paixões, pois se apaixona por coisas inadequadas. Então, quando eu estou inquieto, é porque a minha alma, ela está se apaixonando por alguma coisa que não deveria. Vocês estão entendendo? Então, está se apaixonando por uma coisa que não deveria. Então, eu começo a ficar inquieto em mim mesmo. Eu começo a buscar argumentos para os fatos que estão acontecendo. E eu, em vez de reconhecer que eu estou errado, o que acontece? Eu fico cada vez mais recebendo as setas de Satanás e argumentando
naquilo o que está errado. Né? As pessoas são tão levadas a essa atitude ao ponto de querer argumentar no princípio bíblico de que elas estão certas daquilo que elas estão fazendo de errado. Amém? Aí o que elas fazem? Elas tentam transformar a verdade numa inverdade, numa mentira. Né? Na realidade, qual que é a realidade dela? É que ela está com um problema espiritual e ela precisa de ação de Deus para ser liberta. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa confessar. Amém? O que está acontecendo. Ela precisa falar, ela precisa confessar o que está acontecendo. Porém, ela fica quieta. E aquele argumento, né, na alma dela, por isso nós falamos argumentos de alma, tá? Aquele argumento na alma dela fica ali remoendo. Chega uma hora que ele vai tomando força. É igual uma bola de neve, né? Se você rolar uma bola de neve, eu nunca vi isso acontecer, mas dizem que se você rolar uma bolinha de neve, né, numa geleira, o que vai acontecer? Ela vai virar uma avalanche, não é? Vai virar uma avalanche. Vocês estão entendendo? Então é isso que acontece muitas das vezes dentro de nós. E nós, em vez de pormos a mão e parar aquela bola e desfazer ela, o que nós fazemos? Nós ficamos rolando aquela bola. Rolando, uma hora ela pega a velocidade. E a hora que ela pegar a velocidade, o que vai acontecer? Você não vai ter como parar. E aí é onde você entra na condição do pecado. Porque a sua alma, ela já se demandou para o caminho do pecado. E você não consegue segurá-la, você não consegue argumentar contra ela. Amém? A alma é tendenciosa a se apaixonar e se apegar àquilo que é ilegal. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria dos adultérios e fornicações acontecem com homem e mulher que são casados. Por quê? Porque a alma geralmente se apaixona pelo território proibido, né? Pelo lugar proibido. Tudo aquilo que não convém, ela se apaixona por aquilo. Então, se você não trazer ela em liberdade, expondo para ela tudo aquilo que ela precisa saber em relação ao que está acontecendo ao redor, então ela vai começando a argumentar e ela vai começando a alcançar, né? A pastora hoje estava conversando esses dias estava falando comigo e ela estava consolidando uma pessoa e a pessoa falou, mas o que tem? Todo mundo faz. E é crente. Não. Crente que eu digo, é crente porque está na igreja, é crente. Mas ela pensa, e o que tem? Todo mundo faz. Vocês estão entendendo? O que é isso? É argumento da alma. Bom, as pessoas fazem, porém, elas estão erradas. Amém? Elas estão erradas. Então eu não posso fazer de uma mentira ou de uma inverdade uma verdade. A realidade é que elas estão fazendo o que é errado. Porém, elas não poderiam fazer. Elas não devem fazer, elas não podem fazer. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter atitudes positivas, né, em relação a isso. Nós vamos vencer essas áreas, essas situações. Nós vamos vencer esses principados, nós precisamos vencer essas potestades. Amém. Amém. Amém? Amém. Nós precisamos vencer essas hostes satânicas que vêm tentar nos vencer. Eu estava no encontro com Deus uma vez, e o que acontece? E de repente se manifestou um demônio num rapaz. Rapaz todo cheio de tatuagem, sabe? Machão mesmo, homem mesmo. Sabe esse aí dá para levar para ser segurança porque é o cara. O cara todo cheio de tatuagem. De repente ele caiu endemoniado e ele começou a se esguiar assim no chão, como se fosse. Eu olhava para ele e via um homossexual. Estou falando sério para vocês.
como se fosse, sabe, uma cobra assim, mas com aqueles, como é que eu vou dizer? Com aquela sensualidade, entendeu? De mulher. E eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí o que aconteceu? Aí eu fui para cima dele e comecei a repreender. E aí eu expulsei o demônio dele e de repente outra pessoa ficou endemoniada. E aí eu fui lá, expulsei e outra pessoa ficou endemoniada. E eu, meu Deus do céu. Né? Mas será que ninguém está orando nesse lugar, Jesus? Né? A gente fica pensando isso, né? E aí o que aconteceu? Aí eu percebi, o que eu percebi? Que aquele demônio estava pulando de pessoa em pessoa. E chegou uma hora que aquele demônio ele voltou para aquela pessoa. Você entendeu? Voltou para aquela pessoa. Quando ele voltou, eu peguei. Falei, eu estou entendendo o que você está fazendo. Você está brincando, mas eu não estou brincando. Em nome de Jesus, você vai sair dele e desse lugar. Porque aqui você não tem legalidade. Aí o que aconteceu? Aquele demônio, ele olhou para mim e ele falou assim, dele e desse lugar eu saio, mas daquele lugar não. Em nome de Jesus. Ele falou, dele e desse lugar eu saio, mas daquele lugar eu não saio. Ele estava falando do quê? Estava falando desse território. Amém? Um espírito de prostituição mesmo. Falando desse território. E eu falei, mas porém você vai sair. Amém? Falei para ele, em nome de Jesus, você vai sair dele, vai sair desse lugar e vai sair do meu território, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as lutas são grandes, porém, nós vamos ter pessoas nesse lugar, libertas pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Porque não sou eu, pastor Manuel, mas somos nós, o exército de Deus, fazendo da vida do Senhor uma ação libertadora neste lugar. Amém? Que oração aí, João? 17? Amém. 9:17. A Bíblia ensina que devemos fugir das paixões da carne. 2 Timóteo 2:22. Anota aí, que ele está falando justamente sobre isso. Fuja das paixões da carne. E nós temos o exemplo de José, que fugiu da mulher de Potifar, que está lá em Gênesis 39, do 7 ao 10. A alma é enganadora e para ela se proteger, macula a identidade do outro. A alma ela é terrível. Aí você fala, como assim, pastor? É daquela coisa, eu estou errado, como aconteceu com a mulher de Potifar. Quem que desejou quem? A mulher de Potifar desejou José. Porém, o que José fez? José protegeu a sua alma. Não é isso? Ele correu, foi embora. Falou o quê? Nesse laço eu não caio. Não é verdade? Deus tem promessa maior para mim do que ser amante da mulher do carcereiro. Pelo amor de Deus. Não era? Potifar era carcereiro, não era? Não, o que ele era? Capitão da guarda. Oi? Ele era homem de confiança. Então, ele era homem de confiança para. Porém, ele diz assim: olha, Deus tem muito mais para mim do que isso. A promessa de Deus é maior. Amém? Então ele pegou e fugiu do laço. E é isso muitas das vezes que a gente não entende. Que as promessas do mundo, elas nunca serão maiores do que as promessas de Deus. As promessas do mundo, elas podem chegar até mais rápido. Ela pode trazer até a sensação de alegria, que se chama felicidade. A sensação de alegria se chama felicidade. Porém, elas nunca trarão gozo às nossas vidas. Amém? A alegria verdadeira, a paz verdadeira, elas não trarão. Porque as promessas de Deus, elas sempre serão maiores do que as promessas do mundo. E a Bíblia fala assim, que José correu,
né, da situação. Porém, o que acontece? O que aquela mulher não prometeu para ele? O quanto de coisa que ela não prometeu para ele? Rapaz, você vai ser... Potifar já está velho, já não tem mais argumento na minha vida. Ele vai te aceitar, porque eu preciso de um rapaz novo como você. Entendeu? Você vai ser o protegido de Potifar. Porque você vai estar trazendo alegria para ele, ou felicidade para ele, porque você vai estar me fazendo feliz. Eu estou só argumentando na alma, só algumas coisas. Vocês estão entendendo? Então, quantas promessas foram feitas para José? Não foi um negócio assim. Entendeu? José entrou no quarto, ela ficou pelada e ele já... Vocês estão entendendo? Não foi isso. Aquela coisa do abrir o roupão, né? A mulher está lá, toda fechada. José, vem aqui. Aí José vai lá. Então, olha aí, ó. Entendeu? Não foi isso que aconteceu. Ela alimentou na alma dele. Ela prometeu um monte de coisa para ele. Porém, o que ele pensou? Falou o quê? Vou perder a promessa de Deus na minha vida, a liberdade da minha alma que vem pelo Espírito. Capitão da guarda? Obrigado. Ele era capitão da guarda, entendeu? Então ela tinha argumentos na vida para colocar na vida de José. Porém, José não aceitou. José falou o quê? Eu vou pular pela janela. Que negócio que é esse? Entendeu? E foi embora. Pagou um preço pela fidelidade ao Senhor, pagou. Porém, lá no final, quando a promessa veio, ele era maior do que o marido dela, maior do que ela, maior do que qualquer pessoa, amém? Abaixo do rei do Egito, que era Faraó. Vocês estão entendendo? Então nós não podemos permitir que os argumentos externos venham nos fazer pecar, porque é isso que acontece. Isso são os chamados dardos inflamados. E eles não vêm como é que diz? Vem por vias espirituais, é claro, mas eles não vêm da coisa de lá, não estou fazendo nada, vou ali dar uma pecadinha. Não existe esse argumento. Existe? Existe esse argumento, igreja? Não. Estou ali, estou eu lá lavando louça, eu lá lavando a louça, fez um negócio, só vou pegar, vou ali pegar a vizinha. Existe esse argumento? Não existe, gente. Entendeu? Então o negócio vem batendo, o negócio vem. Sabe, vem aquela luta constante, a vizinha. Eu sempre uso a referência da vizinha, tá? Eu sempre uso a referência da vizinha. Então, vem a vizinha, passou com um shortinho, aí você olhou, em vez de lutar, o que você faz? Normal. Entendeu? Mas de repente, oi, bom dia, vizinho. Aí começa. Né? Vai rolando. É um dia, uma semana, é um mês, é um ano, porque o diabo não tem pressa. Amém? Ele tem a vida toda para te enganar. Ele tem a vida toda para te tentar. Então ele não tem pressa. Quem tem pressa é a gente. Né? Mas ele não tem pressa. Aí o que acontece? Vai. Quando você vê, você está enrolado em uma situação que você não queria estar. Por quê? Porque você permitiu que argumentassem na sua alma. Amém? Então é externo isso. Pessoas falando, né? E pra quê? Crente pra quê? Pra quê ir pra igreja lá? Ih, o pastor tá louco, esse negócio aí de ser discípulo, de confessar que o que está sentindo, pra que esse negócio de ter que ir para a mesma igreja todos os domingos? Para que esse negócio? Esse negócio não é de Deus, não. Você tem liberdade. Eu não sei.
na palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos ter esse cuidado. Vamos seguir. 1 Pedro 2,11 traz um decreto dizendo: remova o monstro que ainda mora dentro de você. Quanto mais experiência você tiver em vencer os limites de sua alma, uma guerra nova virá. Tudo para que você seja aprovado no novo teste. Vocês conseguiram entender isso? Então você vai vencer uma luta hoje, porém você vai vencer outra amanhã. Amém? Amém? E você vai vencer outra depois da manhã e depois da manhã. Por quê? A palavra de Deus diz que nossa vida é como? Nós devemos viver uma vida como? De fé em fé, de glória em glória. E alguém acrescenta de vitória em vitória. Amém? Amém? Não é? Você precisa viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, eu sou alegre porque eu venço as batalhas. Eu venço as lutas espirituais. Que não vem por via de... Entendeu? O diabo acabou de me dar um tapa aqui. Vocês estão entendendo? Isso não existe, isso não funciona. Existe, desculpa. Existe, mas isso não é uma coisa natural. É só uma coisa sobrenatural. E nós vivemos o quê? O natural, a realidade. E a realidade é que o diabo vai usar alguém para te flechar. Vocês estão entendendo? E quanto mais você permite que ser atingido na alma, pior a situação fica. É aquela pessoa que você permitiu que o diabo dissesse assim: não gostei dessa pessoa. Aí parece que o cão atenta, não é? Amém. Parece que o cão atenta, não é isso que a gente diz? Pô, parece que o cão está atentando. Quanto mais eu tento fugir dessa pessoa, mais ela se aproxima de mim. Eu não gosto dela, eu já orei a Deus, já falei para Deus que eu não gosto dela. E porém ela vive passando por aqui, ela vive me apurrinhando, vive tirando minha paz, minha paciência. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Porque a pessoa, ela não sabe nem o que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Ela não sabe o que está acontecendo. Para ela está tudo certo, está tudo normal. Aí você fala assim, pô, eu não gostava de você. Aí ela olha para você, parece até cinismo, né? O negócio. Ela olha para você e fala: é mesmo? Eu não sabia não. E você ficou meses se remoendo, anos se remoendo ali com aquela pessoa, doido para ver ela pelas costas. E aí quando você se liberta daquilo e você olha para ela e fala: eu não gostava de você. Aí ela vem com aquela cara assim, parece uma cara até cínica, né? Mas ela me perturbou tanto, ela tirou tanto a minha paz e vem dizer que não sabia que eu não gostava dela. Negócio que é esse? Não é assim que acontece? Mas é uma verdade, porque a pessoa não sabe. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Porém, contra todo o principado e potestade que assola as regiões celestiais. E a gente tem que saber entender isso. E ele vai atingir o quê? Porque o nosso espírito, ele não consegue atingir. Amém? O espírito está pronto. Amém? Porém, a carne, a alma, ela é fraca. Amém? Então, é isso que eu falo para vocês. Quando você entende que o seu espírito está pronto, então você liberta a sua alma para que ela possa ser vencedora e estar pronta também. Amém, igreja? Vamos seguir? Então, aonde nós pecamos? Em nossas atitudes, muitas das vezes. Nós nos fazemos monstros para as pessoas quando nós estamos com a nossa alma cheia de argumento, né? Somos carrancudos, ranzinzas, mal-humorados, nós somos mal educados, né? Deselegantes, muitas das vezes. Aí a pessoa usa o argumento: eu sou sincero mesmo. Você é sincero? Não, você é mal educado, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Tem gente que usa o argumento de ser sincero para ser mal educado. Entendeu? Não é o mal educado que não teve educação, é que não sabe se comportar com as pessoas. Por quê? Porque a alma dela está ferida, a alma dela está machucada, está magoada, está cheia de problemas espirituais,
Porém, ela está lá se defendendo, dizendo, eu sou sincera mesmo, eu sou verdadeiro mesmo. Vocês estão entendendo? É assim que acontece. Então, as atitudes denunciam uma pessoa com a alma problemática. Vocês entenderam? As nossas atitudes denunciam. Então, você não precisa ser profeta. Eu sempre digo isso. Eu não preciso ser profeta para saber que alguém está com problema. Eu não preciso ser profeta para entender que alguém vai se prejudicar lá na frente. Porque quando eu olho as atitudes dela, eu vejo que ela tem problemas. Vocês estão entendendo? E quando a gente entende que as pessoas têm problemas, então o que acontece? Nós vemos que ela não vai muito longe. Essa é uma realidade. Entendeu? Aí qual é a oração do que o pastor faz? Senhor, guarda ela, protege ela, não deixa, né, que gerar amargura na alma dela, para que ela se arrependa e que ela volte. Amém? Porque nós temos o princípio de amar e de respeitar, e o respeito ele nos limita. Você quer andar comigo? Amém, então vem. Na minha mão e meu irmão será. Agora, se você não quer,